Então vamos lá, pessoal, mais uma aula agora, vamos estar falando sobre Física 1, capítulo 3. Fala sobre MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é a chamada função horária da posição. Beleza? Por que função horária? Primeiro que é uma função horária porque a posição depende de quem? Do tempo. Então, como é uma função que depende do tempo, função horária. Função horária de quem? Da posição. Essa função é uma função de segundo grau. Se essa função ela é de segundo grau, o gráfico dela é descrito por uma parábola. E essa parábola pode ser com concavidade voltada para cima, ou ela pode ter concavidade voltada para baixo. O que é a concavidade voltada para cima? É quando eu tenho aquele coeficiente que acompanha o termo ao quadrado lá na matemática, sendo um número positivo. Aqui é a mesma coisa. Quem é que vai determinar? A aceleração. A aceleração maior que zero, parábola voltada para cima. A aceleração menor do que zero, parábola voltada para baixo. Se eu estiver observando agora o gráfico velocidade por tempo, a minha aqui, ó, isso aqui é minha função horária da velocidade. Porque é a velocidade que depende do tempo. Só observando, esta função aqui é uma função de primeiro grau. Então o gráfico é descrito por uma reta. Essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Uma reta crescente significa que a aceleração é positiva. Reta decrescente, aceleração negativa, tá certo? Tem um cuidado importante quando trabalha com gráfico V por T, né? A gente vai falar dele aqui, que a área do gráfico é justamente o deslocamento. Mas a gente vai falar isso com calma aqui do lado, tá certo? Dois gráficos importantes e duas funções importantíssimas aí, até para estar ajudando nessa resolução dessas questões aí que a gente vai estar fazendo. A aceleração, o que significa MRUV? É um movimento retilíneo que varia a sua velocidade, né, uniformemente variado. Ou seja, varia a velocidade em intervalos iguais comparados ao tempo. Então a aceleração, que ela é a variação de velocidade por tempo, ela vai ter que ser uma constante, né? A aceleração ela pode ser positiva ou negativa. A de cima, quando a reta horizontal estiver acima, a aceleração positiva. E aqui eu tenho a aceleração negativa. Então eu tenho as duas condições aí que existem para a gente estar estudando esse MRUV. Então a aceleração é sempre uma reta horizontal paralela ao eixo das abscissas, que pode estar acima se A for positivo ou abaixo se A for negativo. A última aqui, que a gente não apresenta gráficos, não tem tanta relevância física, que é a equação de Torricelli, que nada mais é que você pegar a equação aqui, ó, isolar o tempo e substituir na função horária da posição. Isola o tempo na velocidade, substitui na função horária da posição que você encontra a Torricelli. Por isso que não tem o tempo aqui presente. Equação importante quando ele não pediu o tempo e também não der o tempo. Aqui eu tenho um gráfico relevante que fala o seguinte. Eu sei que a área do gráfico, a área abaixo da minha reta de velocidade por tempo, ela vai corresponder ao meu deslocamento. Então observem, se eu achar a área A1, ela vai ser o deslocamento 1. Se eu achar a área A2, vai ser o deslocamento 2. Tomando cuidado o seguinte, esse deslocamento aqui, ó, a área não tem sinal, mas o meu deslocamento tem. Isso aqui é um deslocamento negativo, né? Tá indo contra o sentido da trajetória. E aqui um deslocamento positivo. Se isso fosse um móvel, o que eu faria? Esse menos esse. Verificaria se ele está indo para frente, o quanto ele está indo para frente, o quanto ele deslocou. Deslocamento positivo, deslocamento negativo. Então consegui observar essa velocidade. Consigo perceber claramente que o meu móvel aqui, ó, a velocidade dele vinha em um sentido, ele para e começa a retroagir no sentido agora mesmo do referencial. Então gráfico importante que a gente estudou e vale a pena saber porque tem questões que a gente só resolve da forma gráfica, ou pelo menos facilita muito resolver pela forma gráfica, tá certo? Agora a gente vai estar fazendo 4 questõezinhas aí, estudando essa parte do MRUV, e às vezes pode ser que compare alguma coisa do MRU, beleza? Vamos colocar as questões aí.
Então, pessoal, exercíciozinhos aí agora falando de Física 1, tá certo? Física 1. Primeira coisa, ele pede para você falar qual o tipo de movimento que acontece aqui, certo? Ele pede tipo de movimento e algumas vezes ele faz a relação com a velocidade inicial, fala se ela é nula, se ela é diferente de zero. Primeira coisa, vamos descrever aqui, ó. Você tem que a velocidade inicial que eu tenho, né? Ela tá ali, ó, no instante t igual a 1, já é 7 metros por segundo, certo? E ela vai evoluindo de 3 em 3. Então a aceleração dela é a mesma. Se eu for observar, por exemplo, no instante zero, seguindo essa sequência, seria 4 metros por segundo. Então de cara eu já posso falar que a minha velocidade inicial ela é diferente de zero, beleza? Então minha velocidade inicial, tinha uma colinha aqui, ela é diferente de zero. Agora é o seguinte, já que ela é diferente de zero, eu consigo verificar o seguinte, ó. A cada segundo que está passando, a minha velocidade está aumentando em 3 metros por segundo. Então, ó, daqui para cá ela aumentou 3, aumentou 3, aumentou 3. Então a velocidade varia sim, mas varia em intervalos iguais. Então eu posso falar que isso é MRUV, tá certo? Coloquei aí para me facilitar, olhando aí o gabarito deu a letra C. Deu exatamente isso. MRUV, velocidade diferente de zero. Questão número 2, ele me dá a função horária da posição e ele pede a função horária da velocidade. O que eu tenho a partir disso aqui? Se eu for comparar, a minha formulazinha é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Quem é o termo que acompanha o t aqui, ó? É o V0. Então eu posso falar de cara que meu V0 vale 20. Agora, quem é o termo que acompanha t ao quadrado? 0,2 e na forma original é o a sobre 2. Então eu sei que a sobre 2 é igual a 0,2. Assim, a igual a 0,4 metro por segundo ao quadrado. Então agora que eu consegui determinar essas características, eu consigo tirar direto a minha função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Velocidade final. Velocidade inicial eu acabei de achar, vale 20. A minha aceleração, 0,4 vezes o tempo. Se eu não me engano, isso aí é a letra A. O que eu fiz? Descobri comparando a minha função horária original, né, a minha relação lá, a primeira, que é a fórmula do sorvetão. Descobri quem é V0 e o meu A, a aceleração. Só lembrando o seguinte, ó, aqui na fórmula é A sobre 2, por isso que eu não posso falar que A é 0,2. A sobre 2 é igual a 0,2. Por isso que eu achei a aceleração igual a 0,4. Beleza? Questão número 3, ele pede velocidade média. Velocidade média. Então é o seguinte, velocidade média, o que eu tenho? Ó, velocidade média é deslocamento sobre tempo. Beleza? Então eu preciso saber o quanto ele deslocou. Primeiro, o que eu vou fazer? Ó? Vou achar o meu valor de x, vou chamar de x0, que é quando o tempo for igual a zero. Então vai ficar, ó, 2 mais 3 vezes 0 ao quadrado. Quem é o meu x0 então? Ó? Vai ser o próprio 2. Beleza? Fazendo a mesma coisa agora para o t igual a 3. x3 vai ser igual a 2 mais 3 vezes 3 ao quadrado. Quem é o meu x3 então? 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27, mais 2, 29. Lembra que o meu VM é ΔS sobre ΔT? Quem é o ΔS? Vai ficar 29 menos 2. Isso dividido por 3. Então, minha velocidade média é 27 sobre 3. Daria 9, mas eu acho que meu problema aí parou no 27 sobre 3, certo? Gabarito aí seria a letra C. Belezinha? Então, gabarito, letra C. Questão de número 4 e última aí, né? V0 igual a 72 km por hora. Daqui eu já consigo direto tirar, ó, 72 km por hora. Sempre que eu quiser passar para metro por segundo, é só dividir por 3,6. Isso vai dar 20 metros por segundo. Beleza? Ele fala que percorre D até parar, com uma aceleração em módulo de 5 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a velocidade no ponto médio.
Primeira coisa, eu vou achar o tempo que leva para parar, certo? Posso achar o tempo que leva para parar ou ainda posso simplesmente achar o meu deslocamento, tanto faz. Vamos achar o deslocamento aí por Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, ó, velocidade final é 0, a inicial 20. A aceleração tem que ser negativa, menos 5 vezes delta S, beleza? Então, vou jogar para o outro lado, aqui dá menos 10, vai ficar 10 delta S é igual a 400, delta S vai ser igual a 400 por 10, então ele percorreu até parar 40 metros. Se 40 metros ele percorreu até parar, eu quero saber o ponto médio. O ponto médio é a 20. Vou aplicar a Torricelli de novo. Velocidade final ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Vou fazer a mesma coisa, só que agora V0 é o que eu quero. Inicial é o meu 20, menos 5 vezes 20. Então, o meu V ao quadrado vai ser igual a 400, menos 2 vezes 5, 10, 200. Então, o meu V é a raiz de 200. Raiz de 200, o valor é aproximadamente igual a 14 metros por segundo. Então, essa é a velocidade no ponto médio, beleza? Aí eu não lembro onde está esse gabarito, eu não sei se é a letra D, mas essa aí é a forma de resolução dessa questão. Então, próxima aula a gente está fazendo mais exercícios aí sobre outro assunto da física, beleza?